Graça e paz, igreja. Aqui quem fala é o pastor Chaiano, mais uma vez com o nosso culto em casa. Nesta noite nós vamos tratar de um assunto muito especial: como crescer espiritualmente e ter uma fé inabalável, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de dificuldades. Como você pode ter comunhão com Deus? Qual o segredo das pessoas que têm mais comunhão com Deus, das pessoas que têm uma vida espiritual plena? Fique até o final do nosso vídeo e aprenda a chave, o segredo de uma vida espiritual vitoriosa. Amados irmãos, além disso, quero te pedir um favor. Compartilhe agora mesmo essa live, compartilhe o nosso culto com teus amigos, vizinhos, parentes, com todo mundo do Facebook, das tuas redes sociais. Vamos fazer essa live chegar a muito mais pessoas, chegar essa mensagem ao coração de muito mais pessoas. Amém? Nesse momento eu quero te fazer um convite especial. Vamos adorar a Deus juntos? Reúne a tua família na tua casa. Vamos nos colocar em oração, vamos adorar o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar você que está nos ouvindo e vendo nesse momento a fechar os teus olhos, nesse momento de adoração a Deus, e levar o teu pensamento no Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Paizinho amado, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, pelo momento e a oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez, de adorar o teu nome, de te glorificar, Senhor, com as nossas vidas. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor venha estender a sua mão gloriosa em cada família, em cada casa que nos assiste nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor tem sido um Deus bom, um Deus maravilhoso conosco. Tem dado livramento às nossas famílias. Ó Deus, manifesta a Tua glória no nosso meio. Que cada um que estiver nos ouvindo e assistindo nesse momento, Pai, possa sentir a Tua presença. Em nome de Jesus. Alcança cada vida, Senhor, de cada um familiar agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha nos segurar em Teus braços nessa noite, Pai. Somente nos Teus braços nós temos segurança, Senhor. E é nesses braços de amor que nós queremos estar agora, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos a nossa adoração e tudo que nós temos diante de Ti, Senhor. Te glorificamos, ó Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale
a mensagem de hoje. Vamos falar então sobre fraqueza e força espiritual. Como ser um campeão na fé. Como ser realmente forte e inabalável mesmo nos momentos da crise. Bom, às vezes, queridos, você conhece cristãos na igreja, você conhece crente que parece que nunca ele está pronto. Por mais que ele conviva, por mais que ele venha em todos os cultos, por mais que ele esteja na igreja durante anos, parece que não evolui. Você já viu o crente 6 horas? Está sempre pedindo, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Queridos, não é um problema você pedir oração. Na verdade, pedir oração é até mesmo humildade e tem a recomendação bíblica, né? A gente deve pedir oração. Mas o que acontece é que tem cristãos que ele depende apenas da oração alheia. Ele não consegue ter a sua própria oração. Ele não depende apenas da sua fé, da sua vida espiritual. Ele crê muitas vezes muito mais na espiritualidade do outro, na fé do outro. Tem cristãos que parece que acreditam que só os outros são realmente espirituais. Ele crê na comunhão que as outras pessoas têm com Deus e não na sua própria comunhão com Deus. Aí é que está o problema. Você vê esse tipo de cristão. Pessoas que, como eu já falei antes, né, oram e não sentem a presença de Deus. Pessoas que leem, mas não entendem o que a Bíblia diz. E aqui nessa noite, como eu já disse, nós vamos mostrar como ter uma vida realmente espiritual. Bom, queridos, para falar sobre vida espiritual, eu quero começar pelo primeiro segredo da vida espiritual. Eu quero analisar com você a vida dos grandes homens na fé. Claro que teriam muitas pessoas, né? De repente eu falar aqui do apóstolo Paulo, seria praticamente uma covardia comparar a vida espiritual de Paulo com a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Ou compararmos a vida espiritual de Pedro com a nossa vida espiritual. Então, queridos, para trazer mais próximo da nossa realidade, eu escolhi aqui pelo menos 2 homens que eles fazem parte dos heróis da fé. Eles são grandes pregadores, grandes avivalistas, né? Você vai me dizer, poxa, Chayano, mas ainda é covardia você comparar homens da história do cristianismo com a nossa vida espiritual. Na verdade, querido, quando você estuda a vida desses 2 homens que eu vou falar, principalmente o primeiro que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre a vida de John Wesley. Quando você conhece um pouco melhor a história dele, você vê que ele também cometeu erros. Você vê que ele era humano. Ele não é um super-herói, ele não é Superman. Na verdade, não existe o super crente, né? Tem momentos de falhas, momentos de problemas na nossa vida. Mas o que tem de fantástico na vida desse homem que eu quero falar, né? John Wesley, ele foi um homem que viveu no século XVIII na Inglaterra, um dos grandes pregadores avivalistas da Inglaterra. Ele pregou, pelo que diz a história, cerca de, ou quase 40 mil sermões durante toda a sua vida, né? Diz a história dele que ele pregava nos cultos de domingo, e o culto de domingo era 7 horas da manhã. Sabendo que na Inglaterra é frio, né, queridos? Imagina domingo às 7 horas da manhã. Se você faz um culto domingo às 7 horas da manhã, vem 3 ou 4 pessoas. John Wesley pregava para cerca de 6 a 7 mil pessoas todo domingo de manhã às 7 horas da manhã. Aí você imagina, né, querido? Por que essas pessoas queriam ouvir John Wesley? O que tinha de especial na vida espiritual desse homem de Deus? Ele nos deixou uma grande mensagem através do seu diário, através da sua história que ele relata. Ele falou sobre os hábitos que ele tinha. John Wesley tinha um hábito de fazer o seu devocional diariamente. Tem algo peculiar em John Wesley, né? Sabemos que ele acordava em torno de 4 ou 5 horas da manhã para fazer o seu devocional, para ter o seu momento de oração e de aprender da palavra de Deus, todos os dias. Claro, querido, John Wesley era um homem que dormia cedo, dormia antes das 10 da noite. Por isso também ele conseguia acordar 4, 5 horas da manhã. Sei que talvez na sua rotina isso é difícil, né? Não estou pedindo que acorde às 5 horas da manhã, até porque nem eu faço isso, né, querido? Mas o que a gente aprende com ele? Que ele tinha um horário especial para um encontro com Deus. Outro grande homem que viveu no próximo século, né, no século XIX,
John Wesley viveu no século XVIII. E eu quero falar de outro homem, outro pregador, Dwight Lyman Moody. Moody ele viveu no século XIX e ele foi um grande pregador avivalista nos Estados Unidos da América, apesar de ter feito uma grande cruzada também pela Inglaterra no século XIX. Moody se referia ao seu período devocional como a hora tranquila, né? Ele tinha pensamentos para a hora tranquila. Por que isso, querido? Porque esses homens eles tinham algo em comum. Eles tinham um horário especial. Aquele horário era para o Senhor. Eles costumam se referir ao primeiro horário da manhã, logo que acordam. Os primeiros pensamentos para Deus. Às vezes não é possível. Às vezes você não consegue fazer isso no primeiro horário da manhã. Mas encontre a sua hora tranquila. Organize a sua agenda para ter um encontro com Deus. Todos os dias, né? Às vezes não conseguimos ter um encontro com Deus porque não marcamos esse encontro com Deus. Marca na tua agenda. Esse é o horário que eu quero me encontrar com o Senhor. Esse é o meu horário de devocional, de comunhão com Deus. Amém, querido? Pode ser começo da manhã, como nós falamos, o começo do dia, os primeiros pensamentos, as primeiras horas do dia, né? John Wesley ele fazia isso nas primeiras horas do dia porque ele sabia que tendo um encontro com Deus nas primeiras horas do dia, passaria o seu dia inteiro na presença de Deus. Mas se você não consegue fazer isso, eu dou uma sugestão. Faça no final do dia, né? Antes de dormir, tira um horário em silêncio, com calma. Talvez depois que as outras pessoas da casa já foram dormir, tira o seu horário pessoal com Deus. Querido, eu não estou dizendo que não é para orar com a família. Pelo contrário, ore com a sua família. Faça o culto com a sua família, faça uma oração em família. Mas o que eu estou falando aqui é a sua oração pessoal, o seu momento com Deus, sozinho. Depois que todo mundo dormiu, ou antes que todo mundo acorde, tenha o seu momento com Deus. Dobra os teus joelhos, faz a tua oração, medita na palavra do Senhor. Esse é o primeiro grande segredo. Organize um horário para Deus na sua vida. Se você quer ser vitorioso, se você quer produzir frutos espirituais, se você quer impactar a vida de outras pessoas, organize um horário para ter o seu encontro com Deus. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a vida devocional. Bom, se nós estamos falando de oração, né? Nós precisamos entender uma coisa. Antes de você orar, você precisa crer na sua oração. Conforme Mateus capítulo 21, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: e tudo o que pedirdes, crendo, o recebereis. Qual é o ponto aqui? Crer. Ter realmente fé. Acreditar que Deus é poderoso para ouvir a sua oração. Por mais difícil que pareça a circunstância, Deus ele é poderoso para ouvir a sua oração. Ele é poderoso para te trazer resposta. Eu costumo dizer o seguinte, queridos: eu não perco tempo orando por ninguém. Como assim? Eu não quero perder tempo na minha oração, eu quero ganhar. Então, se você me pede uma oração, eu quero que você creia nela. Amém? Se você me pedir uma oração, você precisa crer nela. Não me faça perder tempo orando se você não vai acreditar nessa oração. Então, primeira coisa, creia na sua oração. Creia naquilo que você está pedindo, né? Creia que Deus é poderoso. Às vezes, muitas pessoas, elas não têm fé porque elas imaginam que elas estão crendo na oração delas. Elas imaginam que elas dependem de crer nelas mesmas. E a questão aqui é crer em Deus. Crer que Deus está te ouvindo e que Ele irá responder. Amém? Agora existe um outro ponto também muito importante que eu quero colocar para você. Se você quer realmente ter resultado na sua oração, se você quer ouvir as respostas de Deus, primeira coisa que você precisa fazer, depois de crer, você precisa fazer uma segunda coisa, né? Avalia o teu pedido. Precisamos avaliar os nossos pedidos. Precisamos saber quais são as intenções do nosso coração com aquela oração, com aquele pedido. Agora, Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis
e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, querido, um pedido mal não será atendido, por mais que você tenha fé. Por mais que você creia na sua oração, se o que você pediu é mal, você não pode esperar ser atendido, né? Para ilustrar isso, eu vou te contar uma história de um pastor. Uma vez esteve pregando aqui na igreja, não vou falar o nome do pastor, né? Mas ele me contou algo muito engraçado. Que ele costumava pregar nas igrejas, fazer campanha, e as pessoas sempre colocavam no envelope um pedido de oração para ele. E ele ia no monte, apresentava todos os pedidos de oração, queimava diante do Senhor, e amém, sem problemas nenhum. Mas nem sempre ele lia todos os pedidos, ele apenas orava sobre o envelope. Aí ele me dizendo, olha, sabe uma coisa, pastor? Eu aprendi a orar e ler cada pedido de oração antes de fazer a oração. Aí ele me explicou o porquê. Ele disse que uma vez ele foi fazer uma campanha, e uma irmã chegou para ele e disse, olha, você não orou por mim, porque Deus não me deu o que eu pedi na minha oração. E ele ficou pensando, como ele não lia todos os pedidos, ele apenas orava pelos envelopes, ele ficou pensando, mas do que essa irmã está falando? Aí ele disse, olha irmã, qual foi o seu pedido? Ela disse, não, porque eu orei pedindo um marido e Deus não me deu um marido. Ele ficou pensando, tudo bem, mas o que tem no teu pedido? Não, é que eu pedi o irmão da fulana, o marido da outra. Querido, Deus não vai atender esse pedido. Ela pediu que a outra se divorciasse para casar com o marido da outra. Deus não vai atender um pedido com maldade. Deus não atende um pedido mal. Se o teu coração não está na presença de Deus, se o teu pedido for mal, Deus não vai atender. As pessoas pensam assim, olha, eu vou orar a Deus e eu vou pedir para ganhar na Mega Sena, de preferência na Mega da Virada, né? Eu vou abençoar os missionários, eu vou fazer a obra de Deus. Não, as pessoas pensam assim, eu vou ganhar na Mega da Virada, eu vou me mudar para um outro país, eu vou ser rico, eu vou viajar, eu vou ter um iate. As pessoas pensam na sua riqueza material. Nem sempre Deus vai abençoar. Nem sempre. Deus precisa primeiro sondar o teu coração. Você, na verdade, antes de fazer um pedido diante de Deus, você precisa sondar o seu coração. Será que o meu pedido é realmente bom? Será que eu estou abençoando outras vidas através do meu pedido? Ou será que é só um pedido egoísta? É só um pedido de avareza mesmo, né? Quando for orar, avalie o teu pedido diante de Deus. Amém? Agora, outro ponto importante. Vamos para o terceiro tópico sobre a vida de oração. Como ter resultado na oração, né? Eu costumo brincar e eu vou dizer de novo. Não perca tempo orando. Ore para vencer. Ore para ganhar. Amém? Então vai o terceiro ponto da tua oração. Quando nós realmente oramos? Quanto tempo nós oramos? Quando realmente a gente ora, né? Porque muitas vezes oramos apenas em casos extremos. Até tem uma piada, né? O negócio era tão sério que o crente até orou. Às vezes a gente só ora quando a coisa é realmente séria, né? Teve crente que só dobrou o joelho agora na pandemia, né? Ou oramos somente no culto, uma vez na semana, ou ainda uma semana nós oramos diante de Deus, passamos 2, 3 ou 4 semanas sem orar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai, esse é o ponto. O que é perseverar em oração? Perseverar não é você apenas fazer uma oração. Deus não me deu, então Deus não quer isso para mim, né? Perseverar não é você dar uma orada de vez em quando, né? Tem crente que diz assim, eu vou ali dar uma orada e já volto, né? Vou orar um pouquinho, né? Não é isso. Perseverar é algo contínuo. Perseverar não é uma ação que você fez uma vez só. É algo contínuo, é algo que você faz sempre, que você faz no seu cotidiano. Então que a sua oração não seja um evento anual. Pelo contrário, que a sua oração seja perseverante, seja diariamente. Falar sobre perseverança é uma coisa interessante.
Porque às vezes podemos orar 5, 10, 15, 20 anos por um objetivo. E Deus nos dá lá depois de 20 anos de oração. Mas tem cristão que ora uma vez, numa campanha de oração, Deus não deu, logo desiste de orar. Não é que desista da fé, ele desiste da oração. Muitas vezes você pede uma coisa para Deus uma vez, e se Deus não der, você não pede a segunda. Ou outra coisa importante sobre a perseverança, orar pelos mesmos motivos e orar sempre. Outra coisa importante é o seguinte, você pede uma coisa, aí quando Deus vai te dar, você muda o pedido, né? Você não persevera naquele pedido. Você pede para Deus um carro, né? Aí você vai lá e ora, Senhor Deus, eu quero um carro que seja, né, uma BMW 320i, pede o modelo, a marca, o ano que você quer do carro, né? Na semana que vem você muda o seu pedido. Então você não está perseverando, você está oscilando, você está variando. Você não está orando pelas mesmas coisas. Às vezes você diz, por que Deus não me deu? Porque você não orou o suficiente. Você fez só uma oraçãozinha rápida sobre aquilo e nem você mesmo levou a sério o seu pedido de oração. Então a perseverança é continuar com o mesmo pedido de oração até ter a vitória. E agora, claro, tem um outro ponto importante. Eu vejo muitas pessoas me dizendo o seguinte, Deus não respondeu a minha oração. Na verdade, às vezes a resposta de Deus pode ser não. Não é isso que eu quero para você. Quando Deus responde não quer dizer que Deus não tenha respondido. Quer dizer que a resposta dele foi não. Ele respondeu a sua oração e a resposta foi não. Então tem esses casos, né? Precisamos entender, tá, queridos? Mas aqui então, os pontos importantes sobre a sua vida devocional. Primeiro, você precisa ter um horário para ter um encontro com Deus. Depois, você precisa ter uma vida de oração. A oração, você precisa acreditar nela. Você precisa avaliar o seu pedido diante de Deus, avaliar o seu coração sobre aquilo que você está pedindo diante de Deus, né? E agora você precisa também, além de avaliar a sua oração, você precisa ter uma oração perseverante. Orar sempre e continuamente. Amém? Bom, quando eu falo sobre oração, queridos, você precisa entender que ela é uma chave importantíssima numa vida espiritual vitoriosa. Lembra que eu falei de dois grandes pregadores, John Wesley e Lyman Moody, né? Dwight Lyman Moody? Bom, Moody tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, um homem fraco, se dobrar diante de Deus, será poderoso. Então você tem poder na sua oração, não importando a sua fraqueza. Se for uma pessoa de oração, você será poderoso. Amém? Bom, agora, queridos, que você já organizou um horário para você orar, eu quero entrar especificamente. Nós falamos sobre os motivos da nossa oração, sobre um tempo de oração, sobre orar perseverante, mas sobre orar crendo, né? Primeiramente, depois orar perseverante. Mas agora eu quero falar da oração em específico. Muitas vezes as pessoas chegam para mim dizendo o seguinte, pastor, eu não sei como orar. Eu não sei o que eu vou dizer diante de Deus. A minha oração ela não passa de 1 minuto na presença de Deus, porque eu não tenho assunto com Deus. Eu não sei como orar. Então eu vou te dar algumas dicas muito importantes que são chaves. Claro que assim, se você for estudar sobre oração, você vai ver que tem várias maneiras de orar. Você vai ver que tem muito mais tópicos que você pode orar por 1 hora, organizar a sua oração, enfim. Mas eu quero trazer uma organização muito básica em poucos pontos, digamos assim, para ficar fácil de nós entendermos nessa noite. Eu quero, na verdade, trazer aqui para você 5 tópicos da oração. Como organizar a sua oração em 5 tópicos, né? Queridos, aqui tem uma dica interessante. Ainda falando também dos nossos grandes pregadores, né? John Wesley, ele tinha um costume muito interessante, muito peculiar. Ele costumava fazer as orações dele escrita. Às vezes a gente acha, mas se eu escrever a minha oração, ela não vai ser espiritual, porque não vai ser sincera. Não quer dizer. Às vezes é uma maneira de você aprender a orar. Escreva a sua oração,
Organize ela, escreva a oração e dobre os joelhos e faça aquela oração, até você aprender a orar, até que aquilo seja natural para você. É uma boa dica aí do grande pregador John Wesley, amém? Mas, queridos, voltando aqui, como organizar então a nossa oração em 5 tópicos, né? Primeiro momento da oração, pensando também no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, essa oração Jesus nos ensinou, tá bom? Ela é uma oração padrão. Então vamos pegar algumas coisas interessantes, né? Começando, se você vai chegar diante de Deus, pensa o seguinte: Deus, por mais que o Espírito Santo ele seja seu amigo, ele não é aquele teu amigo de jogar bola, né? Não chega de qualquer maneira, né? Às vezes a pessoa chega, pois é, Deus, eu vim aí falar contigo. Não é bem assim. Saiba que você está chegando diante de um Deus que ele é poderoso, diante de um Deus que ele é amor e justiça, amém? Então, quando chegar diante de Deus, primeira coisa, adore a Ele. Tópico número 1 da tua oração: adoração e exaltação. Exalte o nome do Senhor, adore ao Senhor. Diga palavras de adoração ao Senhor. Exalte a Ele. Como assim palavras de adoração? Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és amado. Senhor Deus, sou dependente de Ti. Se humilhe na presença de Deus e exalte o nome dEle. Adore a Ele. Esse é o primeiro tópico da nossa lista de como organizarmos a nossa oração. Começa a tua oração adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Segundo tópico da nossa oração. Quando você for orar, você começa no primeiro tópico exaltando ao Senhor. No segundo tópico, agradeça, né? Ah, mas por que eu vou agradecer se eu ainda nem pedi? Agradeça pelo que Ele já te deu. Agradeça por sua salvação, agradeça por todas as bênçãos, agradeça por sua família, por ter um emprego, amém? Por ter saúde. Se você não tem emprego, agradeça por ter saúde para procurar um emprego, né? Agradeça. A gratidão, queridos, é algo interessante. Agradeça até mesmo por aquilo que você irá pedir, por aquilo que você ainda não ganhou, mas seja grato, porque você sabe que Deus é poderoso, amém? Gratidão a Deus, queridos, é algo que move o coração do Senhor. Tudo que nós fazemos na obra, nós fazemos por gratidão a Deus. Nós fazemos por quê? Porque reconhecemos que não somos dignos de tantas bênçãos. Reconhecemos que não somos dignos de estar fazendo a obra do Senhor. Mas agradecemos a Deus porque Ele assim nos escolheu, porque Ele assim nos capacitou. Então, queridos, ache na sua vida os motivos para você agradecer. Pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu emprego, pelos seus amigos. Amém? Agradeça pela saúde. Agradeça também, por que não, que nos momentos da provação, Deus está do teu lado, você está aprendendo com o Senhor. Seja grato diante de Deus. Terceiro tópico, né? Primeiro, exalte ao Senhor. Segundo, agradeça a Deus, seja grato diante dele. E nosso terceiro tópico, esse aqui, queridos, é extremamente importante e talvez um dos tópicos mais esquecidos na oração. Esse aqui é fácil de você esquecer na oração, né? O terceiro tópico chama-se confissão de pecados. Aqui o assunto é complicado, amados irmãos, né? Confesse seus pecados de todo o coração. Faça uma reflexão sincera diante de Deus. Pense em seus erros durante o dia ou algo que tenha cometido em sua vida e nunca tenha confessado. Às vezes tem aquele pecado que você cometeu, você nunca confessou isso diante de Deus. Confessa. Sabe por que a confissão de pecados ela é tão importante? Porque ela nos traz cura. Ela traz cura para a nossa alma. Ela nos liberta da culpa, da escravidão do pecado. Às vezes a pessoa está debaixo do pecado porque ela tem vergonha de confessar o seu pecado. Aqui eu não vou nem entrar no mérito da questão de confessar diante dos irmãos, ou confessar para a igreja, ou confessar para um pastor. Não, eu estou dizendo o seguinte: na tua oração, diante de Deus, seja sincero, avalia o teu coração, né? O próprio texto da Santa Ceia, se não me engano, lá em Mateus 11:23, quando fala no texto da ceia, ele diz o seguinte: avalie-se o homem a si mesmo. Amém? Então esse é um momento na tua oração. Você não precisa esperar a ceia do Senhor
para avaliar a si mesmo. Mas na tua oração diária, faz uma avaliação. Como é que eu estou? Como pai, como filho, como irmão, como amigo, como cristão, né? Quais são as pessoas que eu magoei durante o dia? Será que eu feri alguém durante o dia? Porque às vezes, queridos, nós acabamos magoando uma pessoa não porque a gente quer. Ou a gente, naquele momento, nós estávamos com raiva, falamos alguma coisa, magoamos alguém, mas nos arrependemos disso. Então esse é o momento de você confessar. Junto da confissão vem o arrependimento e vem a coisa mais maravilhosa de todas, o perdão de Deus. Se você quer ser perdoado e ter uma vida diante de Deus, uma vida limpa diante de Deus, uma vida espiritual próspera, produtiva diante de Deus, confesse seus pecados, se arrependa e você receberá o perdão. A coisa mais poderosa na tua oração é você poder ser perdoado. Amém? Agora que você já adorou ao Senhor, já exaltou o nome do Senhor, já agradeceu ao Senhor, já confessou os seus pecados e o teu coração está puro, está limpo diante de Deus, agora é o momento de você chegar diante de Deus e fazer as suas petições, sim, né? Após um momento de adoração e quebrantamento, chegou o momento de pedir. Peça sobre o seu trabalho, peça sobre a sua profissão ou estudos, peça por sua família, peça por assuntos espirituais como dons ou aquilo que você precisa ser aperfeiçoado diante de Deus e peça também as coisas materiais diante do Senhor. Esse é o momento de pedir. Aí tem uma questão interessante. Às vezes a gente entende que eu não vou pedir, eu vou só agradecer a Deus. Eu quero ser só grato a Deus, eu não quero pedir nada. Não preciso pedir nada. Na verdade, queridos, é a Ele que nós devemos pedir, né? Pensa assim, se Deus ele é Pai, Ele quer prover sobre a nossa vida as nossas necessidades. Precisamos então pedir a Ele, né? Então chegue diante de Deus, depois de você adorar, depois de você agradecer, depois de você pedir perdão, faça os seus pedidos, aquilo que você está precisando. Peça também as coisas espirituais, né? Eu queria um dom, eu queria poder louvar o Senhor, eu queria o dom da palavra, enfim, eu queria um dom de curas. Peça, é o momento de você pedir, né? Mas tudo que você pedir na tua oração, peça crendo que receberá. Amém? Não peça de qualquer maneira, peça crendo que receberá. Peça pela tua família, peça pela saúde, amém? Chegue diante de Deus com os seus pedidos, organiza. Se você quiser, anota primeiro o que eu preciso pedir para Deus hoje, né? Anota diante de Deus. E esse então já é o nosso quarto passo na oração. Agora vamos para o quinto e último passo na nossa oração. Esse aqui também é muito amor, esse é um momento muito especial. O quinto passo na tua oração é intercessão. O que significa interceder? Interceder é como você se colocar no lugar de alguém. Isso é empatia. É você sentir a necessidade do teu irmão, sentir a necessidade do teu familiar, do teu amigo, do teu parente, do teu colega, e você se colocar no lugar daquela pessoa. Aquilo que aquela pessoa talvez não está orando, aquela pessoa talvez não está pedindo, mas você pedir por ela. Amém? É quando alguém te pede oração. Ora por mim, por uma questão de saúde. Ora por mim, pelo meu trabalho. E aí então você se coloca diante de Deus, orando, intercedendo para que Deus abençoe outra pessoa. Por isso que eu falei que é um momento muito especial e é um momento de muito amor, na verdade. É um momento de você ter o teu coração quebrantado diante de Deus e orar por alguém. Porque é fácil nós pedirmos para nós mesmos. É fácil nós desejarmos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. O difícil é nós desejarmos as mesmas bênçãos para outra pessoa, né? Para aqueles que às vezes nem estão tão próximos assim de nós, né? Então que você possa orar diante de Deus, que você possa interceder, mais do que isso, ter o gosto, o sabor de ver Deus responder às suas orações, inclusive na sua intercessão. Como é bom quando alguém é abençoado através da tua oração. Eu te convido a experimentar isso na tua oração. Orar pelos outros e ver Deus abençoar as pessoas.
Que você possa usufruir de momentos especiais na presença de Deus. E hoje falamos apenas sobre a primeira chave de uma vida espiritual vencedora. Vamos deixar ainda, para completarmos esse assunto, na quarta-feira, né? Por questão de tempo, queridos, senão nós íamos ficar aqui, ia virar uma vigília, né? Vamos ficar pelo menos por mais 1 hora tratando desse assunto. Então, queridos, eu quero deixar marcado contigo na quarta-feira, sem falta, dessa vez sem falta, estaremos aqui compartilhando, né? Complementando esse estudo da Palavra de Deus, algo muito importante para a sua vida, sobre a vida devocional, como andar realmente na presença de Deus. E na próxima quarta-feira, queridos, será imperdível essa segunda parte. Então já quero combinar contigo, desde agora, compartilha a nossa página, convida teus amigos, vizinhos, parentes, para todos estarmos assistindo esse culto, né? E vamos aprender, vamos crescer, queridos, na nossa comunhão cada vez mais. Esse momento, por mais que pareça um momento de fraqueza da igreja, na verdade é o momento que a igreja mais ora e é um momento de força da igreja. Tá bom, queridos? É quando oramos que nos tornamos fortes, né? Bom, na verdade, queridos, nós recém começamos a entender esse assunto, viu? Na quarta-feira tem muito mais, não esqueça disso, né? Todos nós aqui no nosso culto em casa. Agora eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a você que está conosco desde o domingo passado, quando começamos os nossos cultos online. Eu quero agradecer a tua presença, a tua participação, por mais que você não esteja presente aqui na igreja, você está presente online, mesmo na tua casa, participando. Eu quero agradecer a todos os comentários que vocês enviaram, a todos vocês que estão compartilhando esse nosso trabalho. Para mim é um motivo de grande alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e sou grato a todos vocês. Também quero agradecer também aos irmãos que contribuíram no último domingo com a nossa oferta online, né? Uma novidade agora para a igreja, já que você não pode estar aqui presente, nós estamos indo até a sua casa, tá bom? Você também tem a oportunidade de contribuir, lembrando que a oferta ela não tem valor, né? Conforme a palavra do Senhor ela diz lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então não tem valor estipulado. Você contribui segundo você pode, segundo você deseja, segundo aquilo que está no seu coração, segundo a tua bondade, a tua generosidade, de acordo com a sua fidelidade. Continue contribuindo, né? Agora, com essa possibilidade de contribuir online também, com a obra do Senhor. Bom, amados irmãos, antes de encerrar, agora que já falamos sobre oferta, né? Eu quero que você acesse o site www.aliançaemcristo.com.br, lembrando que a aliança é com C cedilha, tá? Não é sem o C cedilha, é com C cedilha mesmo. aliançaemcristo.com.br. O link do site deve estar na página do Facebook, está também no nosso canal, no YouTube. É só você clicar lá no nosso link e você vai direto para o nosso site. Lá no site você tem a página oferta, né? Clica lá, você pode ofertar com PagSeguro, você pode ofertar com a sua chave do Pix também, né? Utilizando ali a chave do Pix da igreja. Temos duas formas ali, o que fica mais fácil para você. Tá bom, queridos? Antes de eu orar pela tua oferta, também eu quero te deixar mais um recadinho, por gentileza. Lá no site da igreja, tá? Lá no site da igreja, você tem a página Contato, onde tem um formulário e você pode mandar o seu pedido de oração. Se você tiver dúvidas da palavra de Deus, você leu a palavra de Deus durante a semana, ficou com alguma dúvida, você quer que a gente tire essa dúvida, manda lá. Se você quer dar um testemunho, manda lá na página de contato do site da igreja, tá? Às vezes a gente não consegue acompanhar todas as publicações do Facebook. Então a gente vai pelo que as pessoas nos enviam no site. Então você acessa o site da igreja, na página de contato, tem algum pedido de oração, bota lá o teu pedido de oração, bota o teu WhatsApp, nós vamos estar entrando em contato, tá bom? Estaremos orando, continuamos juntos, continuamos unidos neste momento. Amém, queridos? Bom, também, amados irmãos, agora nós temos a página do Facebook, o site da igreja e uma novidade para você, nosso canal no YouTube. Então, por gentileza, vá na nossa página lá do Facebook, compartilhe, curta a página, nos ajude a divulgar, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Também no nosso canal do YouTube,
se inscreva. E é muito importante, aqui tem uma questão, querido. Muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar por dentro das novidades. Por que isso é muito importante? Essa semana estaremos trazendo muito mais novidades. A cada semana nós estamos acrescentando, né? E nessa semana é uma semana cheia de novidades para a igreja e nós vamos estar comunicando, nós vamos estar trazendo essas novidades através do nosso site, através da nossa página do Facebook e através agora do nosso canal no YouTube. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhuma das novidades. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos vocês. Vamos orar então. Eu creio que você já fez a sua oferta. Se você não fez, tem a semana toda para fazer. O site é 24 horas online, né? Essa mensagem você pode assistir também mais de uma vez, né? E, quase que eu falo. Vamos ter as novidades essa semana. Não vou falar agora, tá, queridos? Nós vamos ter mais novidades nessa semana. Amém? Vamos orar agora? Senhor Deus Pai, soberano, poderoso e eterno Deus. Toda pessoa que está assistindo essa mensagem, todas as pessoas que ficaram até o final, que assistiram conosco essa mensagem, que participaram, que cultuaram, que te adoraram, Senhor Deus, nesse culto, Pai. Eu peço, derrama a tua unção, a tua graça, Senhor, sobre aquelas pessoas que ofertaram, que, Senhor, que têm sido fiéis diante de ti, Pai. Abre as portas de prosperidade sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em tudo, Pai, eu sou grato a ti, Pai. Por cada irmão que tem participado, por cada pessoa que tem comentado, compartilhado, que tem nos ajudado nisso, eu te agradeço. Eu peço, derrama dos céus as mais ricas bênçãos sobre a tua igreja, Senhor. E que neste momento de aflição, venha nos trazer força, Senhor Deus, e coragem. Em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória, louvor e adoração somente a ti. Amém. Querido, é um prazer estar com vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos e não esqueça, nos encontramos mais uma vez na quarta-feira com o nosso culto em casa, em nome de Jesus. Amém?